Gálatas, capítulo 6, versos 1 ao 5. Farei a leitura, peço que os irmãos me acompanhem. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Vamos orar mais uma vez? Senhor maravilhoso Deus, Pai, tua palavra foi lida. Nós rogamos a iluminação do Teu Santo Espírito nesse momento para compreender as verdades escritas na Tua palavra e aplicá-las ao nosso coração, Deus. Tem misericórdia de nós e nos ajude a cada dia mais nos parecermos com Cristo Jesus. Oramos no nome de Cristo. Amém. A minha versão bíblica é um pouco diferente da dos irmãos, eu imagino, mas vamos seguir dessa forma. Não sei a história de cada um dos irmãos, mas eu tenho certeza que em algum momento na vida de vocês já foram corrigidos, seja pela mãe, pai, um parente, um amigo. Em algum momento vocês já foram corrigidos. Eu lembro que quando eu estava na primeira série, a minha professora ela passava uma lista de exercícios cansativos para serem feitos em casa. Eu detestava fazer aqueles exercícios. Mas a minha mãe todos os dias me colocava ali, me corrigia para fazer esses exercícios, completar essas lições. E quando ela não podia, ela colocava a minha irmã para me ajudar a cumprir esses exercícios. E fazer a lição de casa com a minha irmã, para mim, na época, era uma maravilha. Porque ela não me corrigia como ela deveria. Ela lia a questão, eu falava a resposta que eu achava que era. Se estava errado, ela falava, está errado, a resposta é essa. Escrevia ali no meu lugar, ela sabia copiar a minha letra, e assim a gente fazia o exercício em 5 minutos, e isso era errado. Ela fazendo isso, eu não tive um aproveitamento daquele exercício, e um dia minha mãe descobriu, claro. E aí, tanto eu e a minha irmã, nós somos corrigidos severamente. E nós aprendemos que nós devemos fazer as coisas da forma correta. Então eu precisei ser corrigido pela minha mãe. Mas na vida, muitas vezes, nós nos deparamos com dilemas que nós não sabemos ao certo como agir. E às vezes vem uma pessoa, nos aconselha, nos dá um direcionamento, um irmão na fé, em como nós devemos enfrentar aquela situação. E aí cabe a nós seguir o bom conselho ou não, ou seguir o mau conselho que às vezes nos é dado ou não. Na igreja, nós muitas vezes nos deparamos com irmãos que pecam, assim como nós pecamos. Todos nós somos pecadores. A nossa natureza, ela é má, nós constantemente fazemos algo que desagrada a Deus. Até quando nós tentamos acertar, às vezes nós erramos. O ponto é que a igreja ela não é perfeita, ela é uma comunidade de pecadores que estão em aperfeiçoamento, buscam fazer a vontade de Deus e muitas vezes acabam falhando. E nós precisamos uns dos outros para nos corrigir, para nos ajudar a caminhar em santidade, para nos aperfeiçoar. E quando nós olhamos para a carta de Paulo aos Gálatas, não é diferente. Ele escreveu essa carta com o objetivo de corrigir alguns irmãos na fé, lá entre os Gálatas, que estavam se desviando da verdade do Evangelho. Esses irmãos, eles aderiram a um falso evangelho, e esse falso evangelho diz que Cristo não é suficiente para a salvação, que era necessário se tornar judeu, era necessário cumprir a lei para ser salvo. Cristo não era suficiente. Então Paulo ele escreve essa carta para corrigir esses irmãos, para trazer esses irmãos de volta à verdade do evangelho. E é interessante que Paulo, quando ele escreve essa carta, ele não deixa de tratar esses irmãos com respeito. Ele continua tratando esses irmãos com respeito, às vezes com palavras duras por conta da gravidade do erro, mas ele continua chamando esses irmãos de irmãos. E é a primeira palavra do capítulo 6. Paulo chama esses irmãos de irmãos, ele considera esses irmãos ainda como irmãos.
E é interessante que o final do capítulo 5, Paulo ele diz o seguinte: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixamos de possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Viver no Espírito, ou seja, ter fé na obra salvadora de Cristo, implica em andar no Espírito, ter uma vida condizente com a fé, uma vida agradável a Deus. Aquele que busca andar no Espírito anda em harmonia com seus irmãos. Como nós devemos agir, então, quando um irmão tropeça na caminhada, quando um irmão comete um pecado? E o nosso tema para essa manhã é como lidar com os erros de um irmão. Como lidar com os erros de um irmão. O verso 1, Gálatas 6:1, começa dizendo: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, e aqui Paulo traz a ideia de ser surpreendido em alguma falta, ele está falando de pecados que são acidentes na vida do cristão, uma falha no percurso, e não alguém que vive na prática do pecado. Paulo está falando sobre aqueles que pecam, mas que buscam andar no Espírito, buscam fazer a vontade de Deus, buscam fazer aquilo que é correto. Como lidar com os erros de um irmão? Em primeiro lugar, corrigindo o nosso irmão com brandura. Ainda no verso 1, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura. Quando um irmão ele é surpreendido em alguma falta, quando um irmão pecar, aqueles que são espirituais, que buscam andar no Espírito para agradar a Deus, eles devem corrigir o irmão que pecou com brandura. Corrigir um irmão com brandura é tratar o nosso irmão com mansidão, com respeito, com ternura. Isso não significa que vamos ignorar o erro ou deixar de tratar o problema, mas nós vamos tratar o nosso irmão em amor. Nós não vamos fingir que nada aconteceu, mas vamos tratar do nosso irmão com amor. O apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, ele tinha como objetivo corrigir os gálatas que estavam se afastando do evangelho, mas ele não faltou com respeito. Ele não humilhou os irmãos. Apesar do problema, ele tratar muitas vezes, usar palavras duras, ásperas, para tratar e exortar esses irmãos, ele não teve ira, ele não se irou, ele não tratou esses irmãos com desprezo. A correção, ela tem como propósito conduzir o irmão que pecou de volta para o caminho do Espírito. Ela tem como propósito conduzir o irmão novamente aos caminhos do Senhor e não afastar esse irmão da igreja. O objetivo da correção é trazer esse irmão de volta. Embora Paulo ele use palavras duras e severas para corrigir os gálatas, ele continua chamando eles de irmãos. Isso é muito importante. Precisamos aprender a corrigir nossos irmãos com amor, com mansidão, com o objetivo de resgatar ele de volta para a fé, com o objetivo dele voltar a buscar se parecer mais com Cristo. Porém, muitas vezes, quando nós vemos um irmão que pecou, muitas vezes quando nós nos deparamos com um irmão que está se desviando da verdade do Evangelho, a primeira coisa que nós fazemos é questionar se esse irmão de fato é crente ou não. Com isso nós podemos caminhar para o nosso segundo ponto. Como lidar com os erros do irmão? Em segundo lugar, tomando cuidado para não cair em tentação. Tomando cuidado para não cair em tentação. Final do verso 1, vou ler o verso 1 novamente. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Nós devemos tomar cuidado para não julgar o nosso irmão que errou. Devemos olhar para ele com misericórdia, lembrando que nós somos fracos e que estamos sujeitos a cair. Em 1 Coríntios, capítulo 10, versos 12 a 13, diz: aquele, pois, que pense estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejas tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar.
Quando nós nos deparamos com um irmão que caiu, que errou, devemos olhar para nós mesmos, para as nossas fraquezas, devemos nos lembrar que nós somos maus e que o nosso coração é pecaminoso e ele anseia pelo pecado. E assim como nosso irmão caiu, nós estamos sujeitos a cair também. Esse deve ser o olhar do nosso irmão que falhou. Marcos capítulo 14, verso 38 diz: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Devemos vigiar para não sermos tentados, para não pecar contra o nosso irmão e nem contra o nosso Deus. Devemos tomar cuidado para não pensar que nós somos superiores, nós somos iguais, e por isso nós tendemos para aquilo que é mal, para aquilo que é errado. Olhando para o nosso eu, para a nossa situação desprezível, vendo tudo de mal que nós fazemos, e tudo isso provém do nosso coração, e aquilo que é bom que nós fazemos provém de Cristo, nós podemos lidar com o erro do nosso irmão em amor, tomando cuidado para não cairmos em tentação, tomando cuidado para não pecar ao ver um irmão que errou. Terceiro lugar, como lidar com os erros do irmão? O auxiliando a superar as suas fraquezas. O auxiliando a superar as suas fraquezas. Versos 2 a 3. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Nós somos chamados para carregar os fardos uns dos outros, as cargas uns dos outros. Somos chamados para suportar e auxiliar os nossos irmãos em suas fraquezas. Levar as cargas uns dos outros não significa que o outro deve permanecer no estado que está. Não significa que eu vou deixar o nosso irmão em pecado e vou ignorar o erro dele. Mas significa que eu vou ajudar esse meu irmão a superar as suas fraquezas, a superar o seu erro. Quando nós fazemos isso, nós cumprimos a lei de Cristo. O que Paulo está querendo dizer quando ele fala a lei de Cristo no texto? Ele está se referindo aos versos 13 e 14 do capítulo 5, que ele diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei que Paulo exemplifica é o amor. Amar o nosso próximo também inclui compartilhar, carregar a carga do meu próximo, auxiliá-lo a superar a sua fraqueza. É muito diferente do nosso lado natural. Nosso ser, quando vê a carga do nosso irmão, a falha do nosso irmão, nós queremos nos afastar. Nós não queremos andar junto com aquele que faz algo errado. E aqui Paulo, ele está dizendo que é nossa função auxiliar o nosso irmão a superar a fraqueza, ajudar o nosso irmão a vencer o pecado, vencer a tentação. Verso 3 diz: Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Aquele que se acha superior ao outro, que se acha ter uma posição mais elevada, seja socialmente, espiritualmente ou financeiramente, que o impossibilita de ajudar o irmão a carregar sua carga, lembre-se que nós não somos nada. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança do Criador, é verdade, mas nós somos a criação que se rebelou contra Deus. E pelas nossas próprias forças nós não conseguimos mudar essa nossa situação de pecadores. Isso é o que verdadeiramente importa. Se pensamos algo diferente, significa que o nosso senso de valores está distorcido. Por isso nós nos enganamos. Necessitamos de Cristo, precisamos do nosso Salvador. Nós não somos nada. Não existe justificativa que te impeça de ajudar o seu irmão a superar a fraqueza, de ajudá-lo a crescer em santidade, assim como nós precisamos. Por isso, a nossa função é auxiliar o nosso irmão a superar a sua fraqueza. Como lidar com os erros do irmão? Em quarto lugar, evitando vãs comparações.
E de todos os pontos, eu acho que esse é o principal. Evitar vãs comparações. Versos 4 a 5. Mas prove cada um o seu labor. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro, porque cada um levará o seu próprio fardo. Quando lidamos com um irmão que errou, nós somos tentados a fazer uma comparação entre a nossa vida e a vida do nosso irmão. E nós fazemos isso para massagear o nosso ego, para mostrar o quão bom nós somos. E é interessante que Jesus, ele contou uma parábola exatamente sobre isso, sobre se achar superior ao outro. Lá em Lucas capítulo 18, versos 9 a 14. Eu vou ler esse texto. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Nós devemos fazer comparações apenas com nós mesmos, com o que Cristo tem feito na nossa vida, olhando para as nossas fraquezas e onde nós devemos melhorar. Se tem alguém que nós podemos nos comparar, é com Cristo. Ele é o modelo perfeito, ele é o padrão que nós buscamos alcançar. Nós buscamos ser como Cristo. E se existe alguém que nós podemos nos comparar, é com o próprio Cristo. Ver assim onde nós podemos nos aperfeiçoar. Porém, se comparar com o outro, massageia nosso ego. Nos faz parecer fortes, mas é claro, a fraqueza do nosso irmão não é a nossa fraqueza. Então é muito fácil se comparar com o outro. Porém, se comparar com o outro é um serviço em vão, pois cada um responde pelas suas próprias ações. Apesar de nós ajudarmos nossos irmãos a levar as suas cargas, cada um é responsável pelo seu fardo e responde por ele. Se comparar com o outro não traz benefício nenhum para a nossa vida. É um pecado porque infla o nosso ego, te faz parecer superior, te faz parecer superior ao outro e atrapalha o seu relacionamento com o irmão, atrapalha o bom andamento da igreja. Concluindo, como lidar com os erros de um irmão? Em primeiro lugar, corrigindo com brandura. Em segundo lugar, tomando cuidado para não cair em tentação. Em terceiro lugar, o auxiliando a superar as suas fraquezas. Em quarto lugar, evitando vãs comparações. A vida da igreja, ela não é perfeita. Não existem pessoas perfeitas na igreja, porque a igreja ela é formada por um grupo de pecadores e sempre alguém vai errar. Nós vamos errar, porque nós somos pecadores. Nós buscamos ser perfeitos, buscamos andar como Cristo andou, mas ainda há um caminho a ser percorrido. Então, se nós não tratarmos o outro dessa forma, com amor, o andamento da igreja vai ser prejudicado, a vida da igreja vai ser prejudicada. Nós, como pecadores, falhamos várias vezes e precisamos de correção. Nós estamos falando sobre corrigir um irmão, mas nós temos que lembrar que um irmão vai nos corrigir também. E nós esperamos que o irmão que vai nos corrigir quando nós falharmos seja um irmão que haja dessa forma, com amor, com brandura, com respeito, que não vá nos julgar, mas que nos ajude a superar as nossas fraquezas. Devemos nos esforçar para ajudar os nossos irmãos. Devemos nos esforçar para sempre andarmos no caminho do Espírito e conduzir aqueles que caem de volta ao bom relacionamento com Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor maravilhoso Deus, Pai, nós muitas vezes falhamos contra
o Senhor, muitas vezes nós pecamos, Pai, e nós rogamos que o Senhor use pessoas para nos corrigir, para nos conduzir de volta ao teu caminho, e da mesma forma nós pedimos que o Senhor trabalhe no nosso coração para, ao corrigir um irmão, possamos agir em amor, com brandura, sem julgá-lo. E assim que a tua igreja possa crescer em santidade, que a tua igreja possa crescer em obediência ao Senhor, que a tua igreja possa dar um bom testemunho do Evangelho de Cristo. Oramos em nome santo de Jesus. Amém.